Olá, irmãos. É bom estarmos aqui novamente para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Hoje, domingo, 22 de setembro de 2024, nós vamos para o tema Alegrando-se na Ressurreição. Mas antes, a gente quer mandar um abraço para as pessoas que estão nos assistindo, em especial o Marcos Souza, lá de Demerval Lobão, o Newton Batista, de Belo Horizonte, também para o Francisco Nazareno, de Ivatuba, né, no Paraná, também para Erenildes e para Nalva Silva. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos orando por vocês que estão pedindo orações também. Que Deus possa estar abençoando a sua vida através do estudo da lição da Escola Sabatina, em especial o estudo da Palavra de Deus, que a lição direciona para a Palavra de Deus. E a pergunta hoje, para o nosso início, diz assim: em Marcos 15, 42 ao 47 e Marcos 16, do 1 ao 6, o que aconteceu nessas passagens e por que essa história é tão relevante para a narrativa da ressurreição de Jesus? Bom, a gente nota aqui, irmãos, que eles trabalham principalmente a morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? E aqui nos diz que os romanos confirmaram a morte de Jesus, então isso é importante a gente falar. As mulheres foram lá, testificaram também que Jesus havia morrido e ressuscitado. Depois os próprios discípulos viram Jesus. Então todas essas pessoas que viram Cristo e testificaram dele vivo, demonstram que ele realmente morreu e ressuscitou. Não podemos acreditar no que alguns dizem, que Jesus teve um irmão gêmeo, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, esconderam, depois espalharam que Jesus tinha ressuscitado. Isso não tem lógica. Como é que eu posso espalhar uma coisa e for capaz até de morrer por algo que não é verdade? Então não tem lógica nisso. Os 4 evangelhos dizem que Jesus morreu no dia da preparação. Qual era o dia da preparação? O dia da preparação era sexta-feira. E a gente pode ver isso em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, João 19, todos eles relatam o dia da morte de Jesus sendo numa sexta-feira, né? E a gente sabe que o martírio de Jesus ele começou na manhã da sexta-feira, né? Geralmente ali na hora do sacrifício diário, o Rotalmide, como eles chamam, né? E Jesus veio passar desde as 9 horas da manhã, que é a terceira hora do dia. Os discípulos, os judeus, eles contam as horas a partir das 7 horas da manhã. Então foi na hora terceira, como diz algumas bíblias, né? Começou ali o martírio de Jesus e foi até a hora 19ª, a hora nona, aliás, ali quando Jesus foi crucificado, e ele passou ali daquela hora até as 3 horas da tarde, quando ele ali disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? E a gente sabe que ele morreu ali. Aqui nos diz que no sábado o Senhor descansou na sepultura, como está relatado, e os discípulos fizeram o mesmo, como nos relata Lucas 23, versículo 56. Eu quero ler aqui o texto de Marcos 16, 6, que diz assim: Não vos amedronteis, disse ele, vós buscais a Jesus o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado, não está mais aqui, vede o lugar onde o haviam depositado. Então você vê aqui o livro de Marcos focando no momento que as mulheres foram ali, encontraram o sepulcro aberto, entraram no sepulcro e lá estava um anjo que disse para ela, né? Isso nos leva a lembrar também daquela música do Leonardo Gonçalves, né, no domingo, onde ele fala: hoje é domingo de manhã. Então a gente percebe aqui que aquela música conta essa história do momento da ressurreição de Jesus. E lá está contido esse texto aqui, relatado em Marcos 16, 6, onde o anjo diz que Jesus não estava ali, ele havia ressuscitado. E agora as mulheres vão falar para os discípulos, né? Aqui nos fala, irmão, também que naquele momento ali, no 2º século depois de Cristo, muitos cristãos viam significado no fato de Jesus ter ressuscitado no domingo como uma forma de mudança do sábado para o domingo. Mas a gente sabe que não existe base bíblica para isso. O sábado do Senhor continua sendo o dia de guarda. E não é por causa da ressurreição de Jesus que ele passou agora a ser o dia de guarda. É claro que todos os dias são importantes, mas o sábado continua sendo, biblicamente, o dia do Senhor. Senão os discípulos, o próprio apóstolo Paulo teria mudado para o domingo e aí eles continuariam guardando o domingo, mas não foi isso que aconteceu. Isso veio acontecer no 2º século. E para finalizar aqui essa parte que nós estamos aqui, nos alegrando com a ressurreição de Jesus, aqui nos diz que não há sequer um verso na Bíblia sugerindo a santificação do domingo como o primeiro dia da semana. Nós sabemos que nem na Bíblia existe o nome domingo. Se refere sempre ao primeiro dia da semana e eles estão contidos dentro do Novo Testamento. Apesar da teologia equivocada a respeito do domingo, nós devemos nos alegrar na ressurreição de Jesus. Esse é o fato que deve nos chamar a atenção, o ocorrido nesse dia. Por sua morte e ressurreição, ele triunfou sobre a morte, nos deu vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor,
porque tu nos deu vida eterna. E ao ressuscitar no domingo de manhã, o Senhor demonstrou, Senhor, que o teu desejo era que a igreja continuasse pregando o evangelho, como tu mesmo disse para os discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E apareceu a várias pessoas durante aqueles 40 dias que tu ainda passou nessa terra antes de subir ao céu. Senhor, que nós continuemos vivendo esse evangelho e seguindo o ide que tu mandou nós fazer até a tua volta. Em nome de Jesus. Amém.